Pessoal, novamente boa tarde, sejam muito bem-vindos ao curso de Física 1, do curso de Eletromecânica do IFRS. Infelizmente, a situação que nos leva a estar fazendo aula remota não é as melhores, mas nós vamos tirar o melhor proveito dessas aulas remotas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do material que eu tenho preparado para vocês. Inicialmente, eu vou explicar para vocês a dinâmica que vai se desenvolver o curso. Primeiramente, vocês têm que estar matriculados na disciplina do Moodle. Acredito que todos vocês estejam. Se tiver alguém que não está matriculado na disciplina do Moodle, me avise que a gente precisa regularizar a tua situação. Vocês precisam ter um dispositivo para acompanhar as aulas. Esse dispositivo pode ser o celular, pode ser um tablet, pode ser um computador, desde que ele esteja conectado à internet. Acredito que todos vocês tenham, porque não faz sentido você estar visualizando a reunião sem um dispositivo. Beleza, espero que vocês estejam vendo a tela que eu estou compartilhando com vocês. Show de bola. Sim. Então aqui nós temos a disciplina intitulada Física 1, Eletromecânica 2020/2, ok? Acessando essa disciplina, aí, beleza. Bem-vindos à Física 1. No primeiro ícone nós temos aqui a sala de aula virtual, é essa que nós já estamos compartilhando agora. Nós temos outras coisas importantes a ser ditas aqui. Aqui nós temos o plano de ensino. Vamos abrir ele aqui, agora sim. Ok, vamos lá no plano de ensino. O plano de ensino é muito importante para a gente entender a dinâmica do curso. O curso é o curso de Eletromecânica, turma de 2020, Física 1. Aqui está a nossa ementa, nós vamos iniciar por História e Filosofia da Ciência. Apesar desse curso ser um curso que vai começar do zero, eu lembro para vocês que eu falei em sala de aula um pouco sobre História e Filosofia da Ciência, como o pensamento científico se desenvolveu e como a ciência, a tecnologia, a história e a filosofia andavam todas juntas, né? Elas são indissociáveis, são inseparáveis. Depois nós vamos abordar as grandezas físicas e os sistemas de unidades, ver quais as unidades que a gente vai usar, se a gente vai usar o metro ou vai usar o pé, se a gente vai usar o polegada ou vai usar o centímetro, né? Quilômetros por hora ou milhas por hora. Existem aquelas diferenças que a gente precisa destacar. E a gente vai entrar na cinemática. Na cinemática que é o quê? Que é cinema lembra que fotos em movimento que fazem o vídeo. E mática de matemática. Então nós vamos associar os movimentos às equações matemáticas através dessa ciência aqui. Todo esse outro conteúdo aqui, leis de Newton, força, trabalho, eles vão ficar para um outro bloco, tá? Nós vamos chegar até aqui a cinemática e vamos explorar bem esse sentido de movimento dos corpos ou dos sistemas de corpos, tá? Essa parte aqui de forças, leis de Newton, só se sobrar tempo a gente vai abordar, mas acredito que não. Ok? O nosso curso tem duração de 100 horas, ele então vai ter 12 semanas, ou seja, 24 aulas. Eu já mostro o cronograma para vocês. A nossa metodologia vai ser que sexta-feira e terça-feira, sempre o mesmo horário, nós vamos fazer atividades síncronas, tá? Atividades síncronas é esse horário, e atividades assíncronas. O que vai rolar? A gente vai fazer aulas na sexta-feira, eu vou apresentar o conteúdo para vocês. Na terça-feira, eu vou estar também aqui na sala de reunião, vocês também, e eu vou resolver alguns exercícios, mas eu só vou resolver os exercícios que vocês me pedirem, tá? Vocês vão ter a lista de exercícios para fazer, e aí eu vou estar aqui, só vou ter que ir de plantão. É como se fosse aquela hora de tira dúvidas, tá? Você vai ter esse horário para estudar, se você precisar de alguma coisa, você fala, senão você pode fazer sozinho. Tá? Não vai ser uma aula expositiva, eu não vou ficar falando na terça-feira, né? É mais prática de vocês mesmos, tá? A não ser que tenha alguma atividade diferenciada, mas geralmente ela vai ser assim, tá? Vocês vão ser estimulados a participar ativamente, tá? Então, vocês que vão submeter ali as atividades no Moodle, aqui tem um cronograma bem bacana. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos conhecer a relação entre História e Filosofia da Ciência, né? É uma aula expositiva,
basicamente, eu vou apresentar o conteúdo para vocês. Mas essa aula, ela tem duração de um período, né? A gente vai aí até as 3 horas, basicamente. E aí você tem 3 horas de atividades que você tem que fazer sozinho, por conta, tá? Quais são essas atividades que você vai fazer assíncrono, né? Já tem uma lista de exercícios de vocês esperando lá. Na segunda encontro a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa, a única coisa que vai mudar aqui vai ser o conteúdo abordado, mas a dinâmica vai ser sempre essa, tá? 1h30 de encontro síncrono e o restante de encontros assíncronos. Tá aqui o conteúdo, as provas elas já têm data, tá? Essa prova aqui ela vai cair no dia... lá no Moodle eu mostro para vocês, mas já tem data, tá? E a segunda prova também. Isso nos leva para a avaliação, né? Como que vai ser feita a avaliação de vocês? As listas de exercícios que vocês têm que entregar no Moodle vale 60% da nota. Vocês têm a recuperação paralela dessa lista de exercícios, vai ser o quê? Bom, ela vai ser nova oportunidade. Poxa, o professor deu até dia 15 para fazer. Bom, se você não fez até dia 15, você vai ter até dia 18 para fazer. Essa vai ser a tua recuperação. Então, se você não fez a primeira vez, você vai ter uma nova oportunidade para fazer a atividade. Essa vai ser a tua recuperação. Atividade prática de pesquisa e usando aplicativos, né? Quando chegar a hora certa, eu vou dizer para vocês, mas as atividades práticas, provavelmente eu vou pedir para você pegar alguma coisa aí da tua casa e fazer um experimento você mesmo, tá? Se você nunca fez experimento da vida, você vai aprender na força agora. Pesquisa que eu vou pedir para vocês não vai ser pesquisa da internet, mas vai ser pesquisas com seus familiares, né? Eu vou perguntar para vocês, olha, pergunte para os seus pais, para os seus responsáveis, para os seus colegas, para quem você tem o seu contato, faça uma determinada pergunta sobre física e anota o que eles te dizem de resposta, esse tipo de pergunta. Tá? E aplicativo, se vocês têm celular ou se vocês têm computador, a gente vai aprender a usar os aplicativos para ensinar um pouquinho de física também, que vai ser bem bacana. Aí a prova ela também já tem data, né? Eu não coloquei aqui, mas ela tem uma data. E a recuperação da prova, só se você precisar não tirar a média aqui dos 30%. Tá? Mas daí você vai ter uma nova oportunidade para fazer a prova também. Tá? Veja que a prova vale menos do que os exercícios. Então, fazer as atividades e não deixar para estudar para a prova é uma das dinâmicas que vai gerenciar aí as nossas aulas, né? A prova ela vai valer menos, então o que mais é importante mesmo é completar a lista de exercícios que está no Moodle. Atendimento aos estudantes vai ser aquela aula de terça-feira, das 13h30 às 15h, né? Eu falei que eu vou ficar aqui com vocês e tirar as suas dúvidas. Uma coisa importantíssima é isso aqui, a forma de atendimento das aulas síncronas e assíncronas. A nossa primeira aula, que é hoje, a gente vai continuar ela até o final pelo Google Meet. Mas existe uma outra plataforma muito melhor que o Google Meet, que é essa aqui, o Discord, tá? Por que o Discord é melhor do que o Google Meet? Porque o Discord, ele trabalha com... ele é uma plataforma de streaming, ou seja, os jogos são todos transmitidos com uma taxa de bits muito mais, uma velocidade, uma taxa de frames por segundo maior do que a do Google Meet, por exemplo. O Google Meet, ele trabalha com 15 frames por segundo, tá? O Discord, ele trabalha com 30, então é o dobro da velocidade. Isso vai facilitar muito na hora que eu for usar o quadro, tá? Aqui hoje a gente não vai precisar usar o quadro, eu não vou precisar escrever. Mas quando a gente precisar escrever, quando eu precisar escrever alguma coisa, eu vou precisar que vocês me acompanhem imediatamente. Porque senão vai ficar um negócio de eu escrevo e aí passa 2 segundos, a voz chega, ou ao contrário, a voz chega antes e depois chega o texto. Isso atrapalha, né? Porque você lembra que no ao vivo não tem esse delay, o atraso, né? Então nós vamos precisar usar essa plataforma Discord. Ah, professor, mas o meu celular é tão ruinzinho. Não tem problema, ele não precisa ser instalado, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui. Dá para vir no navegador. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Discord, tá?
Então, o que vocês vão precisar fazer? Essa é a primeira tarefa de vocês. Assim que vocês saírem da reunião de hoje, vocês vão fazer essa tarefa. Vocês vão clicar em entrar, tá? Obviamente, eu já tenho uma conta, né? Mas você não tem uma conta, você vai ter que registrar uma conta aqui embaixo, tá vendo? Né? Registra uma conta, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar aqui teu e-mail, teu usuário, uma senha e continua. Quando você clicar em continua, ele vai te mandar um e-mail de confirmação para quem? Para esse e-mail que você colocou aqui em cima. Tá? Aí chegando lá no e-mail, você confirma que você é você mesmo, acessa a conta. Eu acho que vocês não têm dificuldade em fazer isso. Se alguém tiver dificuldade, por favor, me avisa. Tá? Depois que você entrou, eu vou entrar aqui com a minha e-mail e conta. Você está dentro dessa plataforma e você vai conseguir interagir com quem está online também. Ó, eu tenho poucos amigos aqui, eu só tenho o Otávio e o Vale, só tenho dois amigos. Mas é claro que vocês vão estar aqui nas minhas listas de contatos também. Eu também tenho o Otávio. Ele não para, ele já está online. Ele joga sempre. Então aí a gente já tem aqui uma sala de aula, a gente conversa depois que vocês tiverem a conta, tá? Mas aí aqui eu vou conseguir espelhar a tela da minha mesa digital com maior velocidade. Tá? Então, primeira tarefa de hoje, fazer uma conta no Discord, ok? Todo mundo anotou aí? Anota aí em algum lugar que vocês vão ter que fazer uma conta. Professor, eu acho que a maioria tem conta no Discord já. Acho que Perfeito. Se alguém não tem, 1 ou 2. Perfeito. Melhor A gente ainda. podia fazer tipo um server para todo mundo. No caso, eu vou ter um servidor que vai se chamar Física 1, quer ver? Eu até tenho aqui, ó. Aqui, ó, Física Aplicada, mas eu posso só mudar o nome. Também pode enviar para nós o código, que daí todo mundo só clica no link e entra já na... Pode ser também. Mais fácil. Eu mando para vocês aqui. Aqui eu vou até copiar o endereço aqui e vou colocar no chat. Aí quem tiver já entra aí, beleza. Show de bola. Se você não tem conta, tem que fazer, ok? Bom, voltando lá para o plano de ensino, tem as referências bibliográficas, logicamente. Não sei se vocês têm livro, se vocês ganharam o livro ano passado. Não, acho que não. Não, né? Bom, de qualquer maneira, esses aqui são os livros e a gente vai usar eles mesmo sem vocês terem a versão física deles. Bom, lá no Moodle, novamente, nós temos o plano de ensino e temos aqui uma barra de progresso. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, está vendo que no lado direito aqui tem uns quadradinhos para você marcar? Tá? Esses quadradinhos, eles têm funções diferentes. Deixa eu entrar aqui com a conta. Isso. Aí, vocês estão conseguindo ver a tela do Moodle? Professor, o código que tu mandou do Discord não tá entrando no servidor. Depois acho que ele vê como é que... depois a gente vê isso com mais calma, tá? Eu só pensei que esse daí ia dar certo. Vocês conseguem ver a turma aqui do Moodle? Beleza. Então eu estou entrando como um aluno, como vocês estão vendo aí, tá? Não é como administrador. Então o que acontece? Aqui no lado direito tem uma caixinha, tá vendo? Que essa caixinha ela é lisa ou ela é ferrilhadinha. Ela tem funções diferentes, não sei se vocês sabem, mas as funções são diferentes. Veja, quando você tem a caixinha lisa, você pode marcar ou desmarcar ela. A caixinha pontilhadinha não tem opção de marcar, eu não consigo marcar ela, tá? Por quê? Porque ela tem funções diferentes. Quando a caixinha é lisa, ó, esse primeiro aqui, ó, Cosmos de Pé na Via Láctea, é um vídeo. Tá? Eu vou vir aqui e vou assistir o vídeo. Só que você entrou e falou assim, nossa, tem quantas partes esse vídeo aqui? Ele tem 12 partes. Talvez você assista uma, duas e outra hora eu termino de assistir. Tá? Então você volta. Você terminou de fazer a atividade? Não, porque você assistiu só duas. Então você não vai marcar isso aqui. Ok? Aí você voltou amanhã, beleza, agora assisti do 2 até o 12. Assisti inteiro, beleza, terminei essa atividade. Então eu volto aqui e marco atividade concluída. Beleza? Mesma coisa com os outros. Aqui, tanto faz se é texto, se é site para você visitar, se é qualquer coisa. O que acontece com essa caixinha serrilhadinha aqui? Ela não pode ser marcada manualmente. Você tem que entrar na tarefa, porque isso aqui é uma tarefa.
tá? Essa tarefa aqui, você vai ser redimensionado, né, para essa atividade. Deixa a internet aqui, tá com vontade. Aí, ó, veja que eu já terminei ela aqui, né? Ó, nota 7 de 10, 7 de 8 aqui, 8,75 de 10. Vamos tentar fazer uma outra tentativa, só para... Vamos lá, internet, me ajuda aí. Como é que a nota está tão quebrada assim? Não, é porque ele fez a média aqui, ó, ele faz a nota mais alta. Não, vocês já vão ver a atividade, porque tem atividade que vale 1 ponto, mas elas são várias respostas. Assim que a internet. E daí ela fraciona. Bom, mas o que eu estava querendo dizer para vocês é que essas caixinhas elas têm funções diferentes. As caixinhas lisas, você é que vai marcar quando você terminar a atividade. E essa outra caixinha, ela vai ser marcada assim que você terminar a atividade. Tá? Aí, beleza. Ó, a primeira atividade é essa aqui, né? Você vai ter que completar com a palavra certa. Vai colocar aqui, eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Vocês vão ler o texto depois e vão responder. Ok? Inclusive, vou fazer como incompleto, tá? Próxima página. Ele te pede, tem a questãozinha aqui, lá embaixo você tem que escolher uma alternativa. Tá? E aí, assim que você terminar todas elas, você vem em finalizar tentativa. Tá? Enviar tudo e terminar? Sim, enviar tudo e terminar. Beleza. Ó, é claro, né? Tá tudo errado aqui, porque eu coloquei de qualquer jeito, inclusive a primeira aqui está incompleta. Tá? Ó, qual foi a nota? A nota foi 0,29 de 8, ou seja, 4%. Tá? Você não alcançou os 70%, que é a nota para aprovação dessa atividade. Quando você for voltar, a caixinha não vai estar marcada. Ela já está marcada porque eu já fiz, tá? Mas ela não vai estar marcada, porque você conseguiu só 4% de aproveitamento. Quando você tentar de novo e conseguir os 70% de aproveitamento, automaticamente essa caixinha vai ser marcada. Ok? Então, as suas tarefas, presta atenção, as suas tarefas, elas têm que estar completas. Todas elas completas para você conseguir a nota integral. Se tiver alguma coisa aqui que não está completo, né, você sabe que você tem que completar. Por que isso? Porque quando você vai lá no progresso, lá em cima, de volta, no progresso, você vai conseguir, ó, 12% do meu curso. Tá? Essas atividades aqui, eu posso marcar por aqui mesmo, né? Essas aqui eu ainda não completei, mas a de História, Filosofia e de Ciência eu já fiz. A prova, você pode marcar manualmente, mas eu vou tirar essa função, tá? Só quando você fizer a prova que ela vai poder ser marcada. Então, para que serve isso aqui? Para você conseguir acompanhar o teu progresso no curso. Tá? Isso fica muito mais visível para vocês. Pô, será que eu fiz aquela atividade? Pô, já vem aqui e você consegue ver se você fez ou se você ainda tem que fazer. Vai ter atividade toda semana, então é muito interessante que você saiba gerenciar as suas tarefas. Ok? Alguma dúvida por enquanto? De boa, Sérgio. É o mesmo sistema que a gente já tinha visto. Isso, é que eu não sabia se vocês já tinham conhecimento, de qualquer maneira. É bem melhor assim. Show de bola. Então, algumas atividades vocês vão ter que marcar, tá? Matéria propriamente dita. Então, vocês vão ter que... Uma primeira tarefa, fazer a conta no Discord que ainda não tem. Segunda tarefa... Bom, na verdade só tem uma, né? Que é fazer a conta lá. Depois eu te mando o link correto para vocês entrarem na... Vamos propriamente para o conteúdo da disciplina. Então, nosso curso de hoje ele é bem breve, tá? É mais uma aula de apresentação mesmo. E eu queria dizer para vocês que o curso, nós vamos começar ali do zero, né? Como se nós nunca tivéssemos tido contato com esse assunto. Introdução à física, né? Introdução à física significa o quê? Que nós vamos abordar assuntos que vêm antes da física. E o que vem antes da física? Alguém sabe o que existia, o que se estudava antes de se estudar física? E outra coisa, eu quero que vocês interajam comigo, porque senão eu fico nem falando aqui pro espelho, aqui fica complicado. Eu quero que vocês interajam comigo. Abre o microfone e diz aí. Cosmologia?
Cosmologia. Cosmos vem de cosmos de astronomia, se diz? Isso. Uhum. Não sei se é isso. Tá, não importa se está certo ou se está errado, eu quero saber o que vocês acham que existia antes da física. Inclusive, vamos fazer um jogo aqui, eu vou pegar uma pessoa aleatoriamente aqui da minha lista e vou perguntar, e aí eu quero que a pessoa abra o microfone, se ninguém se habilitar. Eu tô pensando ainda. Tinha bastante definição da religião, né? Mas eu. Não seja certo a resposta. Pior que nem sei, velho. Porque, vamos imaginar assim, uma ciência, sei lá, biologia, né? O que se estudava antes de se estudar biologia? Se estudava medicina, por incrível que pareça, tá? Porque a medicina, apesar de não existir ela formalmente, né, na antiguidade, as pessoas, elas tomavam alguns chás, elas faziam os curandeiros, né? A profissão de curandeiro sempre existiu. Né? Então era uma medicina muito arcaica, mas ela existia antes de se estudar os seres vivos em toda a sua gama e de se entender que eles são diferentes. Né? Então a medicina era precursora da própria biologia. E agora eu pergunto para vocês, o que vem antes da física? Lucas Rodrigues, por favor, se manifeste aqui. Abra o seu filosofia? Isso, a filosofia. Ó, deu certo essa minha dinâmica de chutar alguém para falar, não né? é tipo, acho que o estudo de filosofia passou um pouquinho da origem, não seria aquele sentido do arquê? Arquê? Seria da natureza? Puxa, essa parte eu não sei. Mas veja, a filosofia, a palavra filosofia, ela pode ser separada em duas, né? Que é filo. O que é o filo? A origem da palavra, né? Era filia e sofia, deixa eu lembrar como isso que era. Um é amor pelo saber, eu acho. Isso, o filo é amor, é você gostar de alguma coisa, apreciar alguma coisa, né? E sofia é conhecimento, então filosofia é o amor pelo conhecimento, é o conhecer, é o aprender simplesmente por aprender. Tá? É algo que você não tem... Você quer conhecer sem ser recompensado, né? É uma coisa bem mais romântica, né? Do que nós aprendemos hoje, que a gente aprende alguma coisa porque a gente quer aprender para amanhã, colocar em prática numa profissão e, né, tirar o nosso sustento. Mas a origem da palavra, a filosofia, vem de amar a natureza, amar o conhecimento, independente das outras razões. Né? Então, a filosofia é a ciência que estuda o conhecimento, né? O conhecimento em geral. E aí o conhecimento pode ser separado em várias frentes. Uma das frentes é a da natureza. Né? Outra que a gente pode destacar é a matemática. E é importante destacar que a matemática e a física, elas foram estudadas separadamente por muito tempo. Né? Se estudava matemática, se estudava a filosofia natural, que não era física, né? Era filosofia natural. E aí, a partir de um momento, de alguma época, observou-se que as duas coisas não poderiam mais ser estudadas separadamente. Eu coloquei aqui uma linha do tempo para ajudar a gente a se localizar na história. Todo mundo está vendo a linha do tempo aí? Começamos lá na pré-história, né? Aqui ele diz que o surgimento do homem moderno. Esse homem moderno é o homem que começou a conviver em comunidades, né? Porque antes dessa época aqui, 10.000 antes de Cristo, você tinha praticamente várias tribos de primatas caçando e coletando o seu sustento da terra. Né? Aí, mais ou menos nessa época, a gente tem registro, né, de que se começou a usar algumas ferramentas mais primitivas para confeccionar as suas armas para caça, para começar a
arquitetar a sua caverna para fazer dela propriamente uma casa, né? Porque as pessoas aqui não eram pessoas, né? Não sei se posso chamar de pessoas, mas os indivíduos aqui, eles eram nômades, né? Acabava o sustento de uma região, eles iam para outra região, onde tinha ainda a sua fonte de sobrevivência. Então, aqui na pré-história, foi registrado, né? Se tem registro das primeiras ferramentas mais primitivas. Passados-se 6.000 anos, né? Essas pequenas cidades que agora já podíamos chamar de cidades, né? Quando você tem várias tribos que começam a se alocar e não mais ser nômades, né? Geralmente na beira dos rios, né? Que é onde dá maior conforto para as pessoas que estão ali em volta. Começaram a fazer as suas casas e a domesticar os animais, a domesticar as plantas, fazer o plantio, né? E tirar o seu sustento dali. E chegou uma época que você tinha mais coisas do que você podia carregar, né? E você tinha que registrar os teus pertences, né? Porque você não é difícil de imaginar que tirar o seu sustento da natureza é uma coisa, mas se a natureza não está provendo, você, em detrimento de passar fome, você pode tirar o do outro, né? Então, várias pessoas morando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, o roubo, o furto é inevitável, isso não é de hoje, né? Então, você também tinha que colocar nome nas suas coisas, quantificar a quantidade de alimento que você tem. Isso, inevitavelmente, levou ao desenvolvimento da escrita. E, por consequência, também da matemática. Né? Você contabilizar as coisas que você tinha. Né? Quantos filhos você tem? Tem, sei lá, 15 filhos. Ou se você não souber contar até 15, vai chegar um dia que você só tem 14 filhos, você não vai nem perceber que um fugiu, né? Ou que um foi comido pelo leão. Então, o desenvolvimento da escrita mais primitiva, né, escrita no barro, foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Mais para frente, passou um bocado de tempo, nós temos aqui a Idade Antiga, né? Tudo isso aqui é a Idade Antiga. Nós não temos registros, ou não temos muitos registros, da vida na África, na América, né? Porque isso aqui que a gente está falando é tudo Europa, tá? E por volta de 300 antes de Cristo, tem por volta de 300 antes de Cristo, é a Idade Antiga Clássica, tá? Que é a época que viveram algumas figuras, como Platão, Aristóteles, Sócrates. Esses três são os principais que me vêm à cabeça agora. E o que essas pessoas elas pensavam do mundo nessa época? Principalmente para Platão, né? Platão, que era discípulo de Sócrates, era aluno de Sócrates. Não sei se vocês lembram das aulas de filosofia, que Platão tinha dois mundos na cabeça dele, né? Que era o mundo real e o mundo das ideias, certo? O mundo real e o mundo das ideias era separado. O mundo real era aqui, onde a gente vive, onde a gente sofre, e o mundo das ideias era longe daqui, era diferente daqui. E no mundo das ideias as coisas se encaixavam perfeitamente. Tá? Essa ideia mesmo, né, de ter dois mundos diferentes foi o que deu origem ao cristianismo moderno. Mas eu não vou pegar muito a esses detalhes aqui. Só quero lembrar que a ideia de cristianismo, de religião, de céu e de paraíso, de inferno, essas coisas, ela não tem origem em si, mas sim na antiguidade clássica. Tá? Beleza. Aí, né, tem aí o nascimento de Jesus Cristo no século I. Olha que legal que ele deixa aqui o século... Cristo nasceu no ano 1, né? Interessante. Não nasceu no ano 0. Até aqui no século V, que é onde o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Bom, essa Idade Média, ela herda muita coisa desse período da Idade Antiga. Mas tem muitas mudanças.
as ideias de Platão, elas eram convenientemente eternizadas para interesse de algumas pessoas. Então, tem coisas... pega lá os escritos de Platão. Bom, tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Então, as coisas que eu acho bacana, eu vou passar para frente. O que eu não acho interessante, eu vou descartar. Bom, a gente faz isso até hoje, né? Em todo esse período aqui, nós tínhamos o predomínio, principalmente na Idade Média, o predomínio do teocentrismo. Ou seja... a filosofia, ela já existia, né? A filosofia antiga, a filosofia clássica, ela já existia, porque desde que se conhece por gente, as pessoas pensam sobre da onde vimos, para onde a gente vai, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a razão da vida, por que eu sofro tanto. Esses questionamentos sempre foram motivo de reflexão do homem. E na Idade Antiga não era diferente. Né? Só que, por algum motivo, ou por alguns motivos, na Idade Média, as pessoas, principalmente da Igreja Católica, que dominavam ali a Idade Média, imaginavam ter a resposta para todas essas perguntas. Né? E qual era a resposta para todas essas perguntas? Alguém sabe? Seria uma... Imagine que você vive na Idade Média e qualquer pergunta que eu vou fazer para você, você já sabe a resposta na ponta da língua. Qual é? Deus. Deus fez assim. Exatamente. Então, é uma característica da Idade Média de ter todo o mundo e tudo que vive nele ser a vontade de Deus. Né? Aí o que acontece? Essa na Idade Média também são a época das cruzadas, onde o império, o cristianismo se espalhou pelo mundo, né? Pelo mundo europeu, pelo menos. Então, não necessariamente a palavra de Deus era levada pacificamente até outros povos. Então, foi uma época em que o pensamento, ou a forma de pensar, ou a maneira de se ver o mundo, ela foi imposta por algumas pessoas para todas as outras, né? Você não tinha muito, tipo, não concordo com isso. O que acontecia com a pessoa que não concordava com isso abertamente? Vai pra forca. Ela era Decapitada. perseguida, né? No mínimo perseguida. Então, tipo, como assim não acredita em Deus? Se todo mundo no mundo acredita em Deus, você tem que acreditar também. Né? E se você falasse que não, você era perseguido, né? Talvez economicamente, às vezes usando a força. Então não era uma época muito bacana de se viver, não. Bom, o que acontece? Nessa Idade Média, ela também foi apelidada de Idade das Trevas, justamente por tanto sangue derramado, né? Porque os pregadores, né, do cristianismo, eles não queriam saber se a pessoa estava disposta a ouvir a palavra de Deus, né? É como hoje os testemunhos de Jeová, só que ao invés de ele ir na tua porta pregar com uma Bíblia na mão, ele viesse com uma escopeta, né? Mais ou menos isso que acontecia na Idade Média, só que não era escopeta, eram exércitos. E aí passou bastante tempo, passou 1000 anos aqui de Idade Média e chegou a época do Renascimento. Esse Renascimento, por que eu falei da Idade Antiga? Se lembra que tem muita coisa da Idade Antiga que era boa, como, por exemplo, pensar mesmo sobre a vida, né? Pensar... os deuses gregos, eles tinham toda uma política, né? De se pensar os deuses gregos. Se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais a fundo sobre a mitologia grega, vocês vão ver que ela é extremamente complexa. Tá? Existiam os deuses, os semideuses, as pessoas da Terra que tinham poderes de deuses. Então era um pensamento muito desenvolvido, né? A imaginação das pessoas era muito, muito forte. Só se lembrar que na época não tinha televisão, né? Então, qual que era a fonte de entretenimento? Era contar histórias, né? Contar histórias uns para os outros. E nos contar as histórias, você sabe, já brincaram de telefone sem fio, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então você pode
saber que uma historinha, por mais simples que ela pudesse ser, ela poderia ficar muito rebuscada e cheia de detalhes. E isso é a fonte da mitologia antiga, mitologia grega. E tinha muita coisa bacana na antiguidade, as poesias, a própria matemática mesmo da antiguidade, ela era voltada a você pensar coisas cruciais, aquelas perguntas que sempre foram feitas, né, da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. No Renascimento, as pessoas começaram a pensar, poxa, não é tudo Deus, porque ficaria muito fácil de responder essa pergunta, e o mundo não é fácil, o mundo não é simples, né? E por vários motivos, o Renascimento foi uma época quando viveram pessoas que pensavam diferente do jeito que se pensava na Idade Média, né? Eu posso citar exemplos aqui como o Galileu mesmo, né? O Galileu, ele era um católico fervoroso, tá? Ele era muito devoto a Deus. Mas, quando questionado sobre as suas teorias, ele dizia, bom, não está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é um livro incompleto. Tem um monte de coisa que não está escrito na Bíblia. E a Igreja Católica não gostava muito. Como assim, um livro incompleto? A Bíblia, ela é completa. Ele dizia, não, a Bíblia não tem questões de astronomia, por exemplo. Vocês acham que a Terra tudo gira em torno da Terra? Não, isso aqui está errado. Inclusive, tem algumas passagens muito rasas na Bíblia, né, que diz que Salomão, agora não lembro o nome do indivíduo, parou o sol para que o exército ganhasse a determinada guerra. Bom, se o sol parou para que um terráqueo fizesse alguma coisa, obviamente o sol gira em torno da Terra, né? Só que isso é uma passagem muito curta que está ali na Bíblia. Não dá para você tirar uma conclusão tão definitiva a partir de um escrito tão simples, né? E a própria Bíblia era cheia de inconsistências, cheia de pontos de interrogação, e o Galileu mesmo não gostava de tirar todas as suas conclusões da Bíblia. E ele gostava muito de fazer experimentação. Esse é só um exemplo, né? Outras pessoas que viveram na mesma época também compartilhavam da mesma ideia de que a Bíblia não tem todas as respostas e talvez a melhor alternativa para buscar essas respostas é através da sua própria razão, fazendo experimentação, bolando teorias. Se a tua teoria não for muito correta, vai chegar uma hora que ela não vai mais solucionar o teu problema. Então você substitui por uma nova teoria, mas você não vai sempre se remeter à Bíblia e a Deus para responder suas perguntas. É nessa época da história que surgiu o método científico, tá? O método científico, guardem bem, ele é baseado em duas coisas, em experimentação, né? Você tem uma teoria e você pode testá-la experimentalmente, e se a sua teoria ela é boa, ela vai ser confirmada pela experimentação. Se a tua teoria não é boa, ela vai ser falseada, ela vai ser desmentida pela experimentação. Então você troca de teoria, tá? Não importa se a tua teoria é boa só para você, ela tem que ser boa para todo mundo, né? Se eu vejo hoje que um objeto, quando abandonado, ele cai para o chão, eu vou bolar uma teoria de que todos os objetos caem para o chão, né? Mas não pode ser todos os meus objetos. Tem que ser todos os objetos mesmo. Eu não posso falar assim, olha, aqui no meu quarto todos os objetos vão para a direita. Bom, mas no universo não é assim, tá? Então eu não posso bolar uma teoria que seja limitante. As teorias têm que ser gerais. Elas têm que ser comprovadas por qualquer pessoa, inclusive em qualquer tempo e em qualquer lugar. Isso a gente vê hoje em dia. Se alguém desenvolve alguma teoria nova, ela tem que ser confirmada por várias pessoas, em várias partes do mundo, em lugares diferentes e em tempos diferentes,
Tá? Aí sim você pode dizer que isso é universal. Né? Mas uma pessoa que vive uma coisa aqui hoje, outra pessoa vive outra coisa lá. A Bíblia mesmo é um exemplo, né? Tinham pessoas que liam partes da Bíblia e sentiam coisas que outras pessoas não sentiam. Então, isso não é experimental, isso é subjetivo e isso não é ciência. Então, foi se desenvolvendo o pensamento científico, o método científico foi desenvolvido nesse período da história. Então, no Renascimento. Por que Renascimento? Porque é como se o homem estivesse nascendo de novo. Tá? É como se o homem quisesse apagar essa idade das trevas e voltar à idade antiga, que tinha muita coisa boa. Por isso, o renascer. Tá? Existe o renascimento cultural, o renascimento científico, a revolução científica, todas essas nesse período aqui. Tá? Aqui, inclusive, tem uma fotinha que eu coloquei aqui, que é do Sol e os planetas em volta. Né? Então, uma das coisas que se cogitou fazer a mudança, era justamente você mudar essa ideia de que o centro das coisas era o Deus e a Terra, porque imaginava-se o quê? Que Deus fez a Terra para que o homem vivesse nela. E, por óbvio, todos os outros planetas giravam em torno da... Eu escrevi errado aqui, inclusive. Girava em torno da Terra. Aqui não era teocentrismo. Aqui é o que é? Como que é o nome do negócio aqui? Geocentrismo. Geocentrismo, exatamente. Então, geo, terra, né? Centro das coisas. E enquanto a Idade Moderna, o fim da Idade Média, trouxe uma nova visão para a astronomia, que é o heliocentrismo, que agora o Sol era orbitado por outros planetas. Quando você olha para o céu em horários diferentes, obviamente você vai ver objetos diferentes. De dia, impossível você não ver o Sol, a não ser que esteja nublado, né? Mas o Sol, ele é predominante. E à noite, a Lua é predominante, mas a Lua, ela ocupa um espaço pequeno do céu. Você tem aí as estrelas que ocupam o restante do céu. Só que nas observações astronômicas do céu noturno, observa-se que o céu é como se fosse um mural, né? E aí, à medida que a hora passa, esse mural ele vai se deslocando, né? Ele vai se movendo. E todas as estrelas se movem juntas. Pelas observações também, as pessoas identificavam que existiam estrelas que não acompanhavam o céu noturno. Deixa eu colocar aqui. Essas estrelas que não acompanhavam o céu noturno, elas tinham um nome. Elas eram chamadas de estrelas errantes. Então, veja, aqui você tem várias estrelas, né? E esse traçado em vermelho, ele é uma estrela. Aliás, é uma estrela não, imaginava-se que era uma estrela. Só que, à medida que o céu todo se movia para a esquerda, ela se movia para a esquerda também. Aí o céu continuava se deslocando e ela voltava. Ela voltava e ia para frente de novo. Bom, o que você é capaz de imaginar? Ó, aqui de novo tem uma bem boa, né? O céu vai para um lado, aí o negócio vai, volta e depois continua indo para frente. Bom, você pode imaginar que isso é o quê? Ele tem vontade própria? Ele não segue as regras do céu, tem vontade própria. Esse cara deve ser independente, deve ser um tipo de Deus, tá? Não Deus o Criador, mas um tipo de Deus. E aí as mitologias mais antigas, da Grécia Antiga, apelidaram esses deuses com os nomes, com nomes, né? Quando você descobre alguma coisa, você coloca nome para eles. Alguém sabe o nome de um desses deuses? Júpiter. Júpiter é um deles. Quem mais? Netuno. Netuno. Bom, então veja que os deuses gregos, eles estão associados aos planetas. Tá? Hoje a gente sabe que são planetas. Tá? Mas veja, naquela época você imaginava que você estava no centro do universo junto com a Terra e o céu era composto por estrelas e por alguns deuses que eram como se fossem os anjos, né, olhando por nós.
Aí o Copérnico foi um cara que falou assim, não é... Esses movimentos estranhos aqui, desses errantes, não é porque eles têm vontade própria. E sim, é um erro de perspectiva. Se você olhar de um lugar, o movimento é um. Se você olhar de outro lugar, o movimento é outro. Faça uma experiência mental agora com você. Se você atirar um objeto, ele vai fazer o quê? Uma parábola, certo? Mas para você, ele está só subindo e descendo, né? Você só vai ver ele subindo e descendo. Para quem está de lado, ele faz uma parábola. Então veja que da onde você está observando, a trajetória é diferente. O Copérnico falou isso. Falou, não adianta complicar o negócio. É porque está errado mesmo. Não é a Terra que está no centro, é o Sol que está no centro. Só que imagine para você, isso na Idade Média, você dizer uma coisa dessa. Isso é execrável. Inclusive, o Copérnico, ele escreveu o livro dele sobre as órbitas dos planetas e ele não publicou. Ele não publicou por quê? Porque ele tinha medo de ser perseguido e talvez até morto pela Igreja Católica. Então, o que ele fez? Ele deixou escrito e falou pro servo dele lá, pro estagiário, falou assim, depois que eu morrer, você vai lá e publica esse livro. E aí foi isso que foi feito. Tá? Então, agora vai me perseguir aonde, né? Não tem como ir atrás de mim. Só uma curiosidade. Mas então veja que as órbitas dos planetas, que hoje ganham o nome de planetas, os nomes dos planetas são de origem, o quê? De origem antiga, na Grécia Antiga. Tá? Essa hora é uma mudança de perspectiva. É muito mais fácil explicar os movimentos dos planetas colocando o centro no Sol do que colocar na Terra, porque você vai ter que fazer um monte de malabarismo ali e fazendo gambiarra, porque não está errado, né? Não é assim que se faz. O Galileu gostou da ideia, falou, realmente, olha, colocar o centro no Sol é muito mais correto de se fazer, porque as contas agora estão batendo, só que também, né, não foi muito, não tinha ouvidos, né. O Galileu, ele só não foi morto, não foi perseguido e morto, porque ele era muito influente, muito importante, ele era rico, ele era uma pessoa importante na Igreja Católica, e por mais que ele tivesse esses desafetos aí, ele ainda foi poupado, tá? Já Giordano Bruno não teve a mesma sorte, ele não era tão influente, ele não tinha tanta importância, e ele, 10 anos antes de Galileu, ele foi queimado vivo na fogueira por defender as suas convicções, porque ele também, né, gostava da ideia do Copérnico de colocar o Sol no centro do universo. Hoje nós sabemos que o centro do universo é onde? Tem centro do universo? Não existe centro do universo, né? Tudo pode ser centro. A gente pode colocar o centro, inclusive na Terra, se nós quisermos. Mas é claro que a gente ainda deve obedecer às orientações do heliocentrismo. Mas o centro do universo, propriamente dito, é uma coisa... Não faz nem sentido falar de centro do universo. Tá? Você pode colocar ele ou a referência onde você quiser. Ok? Então, para você ver quão errado as pessoas pensavam. Né? Primeiro colocavam o centro em Deus, depois colocaram o centro na Terra, depois colocaram o centro no Sol, e hoje a gente sabe que não tem centro nenhum. Então veja como a ciência, ela evolui, tá? Amanhã depois pode vir um cientista e um grupo de cientistas, um estudo, e dizer, olha, o centro do universo é em determinado lugar. Pode acontecer isso. O que vai acontecer depois? Outros cientistas vão fazer experimentos para ver se realmente faz sentido isso que ele está falando. Mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia e não é a ideia de uma pessoa, tá? Essas ideias, elas têm que passar pelo crivo da ciência, ou seja, experimentação da tua teoria, e se a tua teoria não for satisfatória, você tem que mudar de teoria. Gente,
que vocês estão achando aí? Estou indo muito rápido, muito devagar? Dá para entender? Dá pra entender bem. É mais Legal. que um vídeo. Isso, então. Aí lá no Moodle tem o quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5 videozinhos. O primeiro videozinho ele é um pouquinho mais longo, ele é um episódio, né, de um documentário, Cosmos. Eu adoro essa série Cosmos, ela é muito legal. Eu só achei no YouTube assim, picotado mesmo, né? Mas eu acho que dá para assistir tranquilo. E daí depois eu fiz questão de trazer outros especialistas. Acho que essa aqui do Renascimento é um historiador que está falando. Aqui, a vida e obra de Galileu, dá para ver bem a perseguição que ele sofreu, né, por ter essas ideias inovadoras para a época. Geocentrismo e heliocentrismo da mesma maneira, né, como que houve essa mudança também, não foi da noite para o dia, não foi uma ou duas pessoas que colocaram uma ideia nova e bateu o martelo que era assim, não, foi uma transição, né? Na época se passou por uma transição que não foi, inclusive, muito rápida, ela demorou cerca de 300 anos para que as pessoas começassem a observar e falar, olha, realmente, né, esse novo modelo aí, ele é mais coerente, mais adaptado. Tá? Esse último aqui fala sobre algumas influências de algumas pessoas nessa transição, e aí você vai fazer a atividade sobre história e filosofia da ciência. Bom, então os vídeos, eles são, na verdade, a aula, ela deveria ser um complemento aos vídeos. Então eu gostaria muito que vocês assistissem todos eles com calma, tá? Se você quiser colocar ali no mais rapidinho, pode colocar, mas desde que você esteja entendendo. Não adianta colocar lá na velocidade 2 e não entender o que a pessoa está falando. Então, assista com calma, é só assistir, tá? Não precisa anotar nada. Se você depois for fazer atividade e perceber que precisa voltar no vídeo, volta, sem problema nenhum. Na terça-feira a gente vai ter aula novamente. Então não vai ter problema de você anotar alguma coisa aí, ok? Aí, seguindo na nossa linha do tempo aqui, né, depois do Renascimento, vem toda essa Idade Moderna já baseada nas ideias renascentistas, ou seja, o desenvolvimento das ciências. A ciência, na verdade, ela nasceu aqui. O método experimental foi desenvolvido por Galileu e companhia. Tá? Então, uma das experiências mais clássicas e mais emblemáticas do Galileu é quando ele estava em cima da Torre de Pisa, e aí ele soltou dois objetos que tinham massas diferentes, né? Uma bolinha, era uma bala de mosquete, uma bala de fuzilzinho, aquele fuzil antigo, e uma bala de canhão. E aí, a hora que ele joga os dois ao mesmo tempo, né? Os dois caem no chão com a mesma velocidade ao mesmo tempo. Uma coisa que vai de encontro, inclusive, às ideias aristotélicas, porque o Aristóteles, lá da ideia antiga, da igreja antiga, da Grécia Antiga, ele dizia que quanto mais pesado, mais rápido o objeto caía. E eu fiz uma experiência na sala de aula com vocês, mostrando que dois objetos de massas diferentes caem à mesma aceleração. Tá? Então, essa é uma ideia antiga que foi desmentida pela idade moderna. Né? Isso é só um dos exemplos. Né? Então veja que essa idade das trevas, essa idade média, ela não foi muito boa para a humanidade, no sentido de que não era permitido desenvolver pensamentos novos, inovadores, diferentes. Né? E hoje a gente sabe que a ciência ela tem que ser questionável. Tá? Eu preciso poder colocar a tua teoria à prova, né? Porque senão ela vai ser muito subjetiva e vai ser muito limitante também. Então, muitas ideias resgatadas da Grécia Antiga para o Renascimento. E a Idade Média aí foi um período que não permitia que essas ideias se desenvolvessem. Ok? Basicamente, o geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo, porque as explicações eram muito mais convincentes no heliocentrismo.
eu gostaria que vocês entendessem que a história da ciência, ela é uma história que ela é compartilhada com todos nós, né? São pessoas que viveram antes da gente, mas elas são pessoas assim como nós. Não eram... Inclusive, o conceito de gênio, ele foi desenvolvido nessa época. Ele foi desenvolvido nessa época aqui, né? Mas gênio não é aquele cara que está à frente do seu tempo, tá? Hoje em dia a gente fala, cara, o cara é gênio, ele está pensando daqui a 10 anos. Não é necessariamente esse conceito de gênio. O gênio é aquele cara que tem, além de uma ideia diferente, ele tem audácia e coragem de defender a sua ideia. Tá? E é por isso que a Idade das Trevas, a Idade Média, não tem muitos gênios, porque as pessoas não tinham coragem de defender as suas ideias. E é muito entendível isso, né? Se você sabe que amanhã depois você pode acordar com a tua casa em chamas, você não vai ficar defendendo uma ideia que não agrada essas outras pessoas. Tá? Então, o conceito de gênio foi cunhado aí, né, mais ou menos nessa época, não de pessoas diferentes, mas de pessoas que pensavam diferente. Tá? Hoje, nós podemos ter ideias inovadoras e, para ser um gênio, para ser uma pessoa que se destaca, você tem que ter coragem e inteligência, é claro, para defender as suas opiniões e as suas convicções. Né? Não só no ramo científico, mas em todas as outras áreas também. Tá? Então, coisas para se lembrar dessa época, dessa aula, que antigamente o mundo era entendido como geocêntrico, ou seja, centro na Terra e todos os astros girando em volta, e a partir daí do Renascimento, o heliocentrismo predominou. Se bem que eu conheço pessoas que agora estão pregando o terraplanismo, né? Ele é um renascimento ao contrário. Ao invés de você resgatar as coisas boas da Idade Antiga, os terraplanistas querem resgatar as coisas ruins da Idade Média. Você vê a que ponto nós chegamos. Como eu já destaquei, essas pessoas hoje nós já temos o método científico para saber o que está correto e o que não é. Então, se passar pelo método científico, beleza, vale a pena discutir. Se não passa pelo método científico, não perca tempo, tá? Que isso é picaretagem. É a mesma coisa que as pessoas falam, eu gosto do Leandro Carnal, um filósofo que fala o seguinte: se a pessoa fala quântico e não é físico, é picareta, tá? Então tem o amor quântico. Trago sua pessoa amada em 5 dias, porque as pedras têm poderes quânticos. Picareta da pior categoria, tá? Quântico é um conceito desenvolvido pela física e são poucas pessoas que entendem. Eu mesmo sou praticamente um leigo nessa área. Então, se alguém falou quântico e não está relacionado à física, não vale a pena dar atenção para essa pessoa. Da mesma maneira que uma pessoa falar de terra plana ou de geocentrismo, não vale a pena se debruçar sobre esses assuntos. Estamos entendidos? Então, se você tem aí um tio, um pai, uma mãe que vem falar de terra plana para vocês vão ter que ser gênios para ter coragem de fazer o enfrentamento e colocar a visão correta aí para essa pessoa que ela está equivocada. Se você precisar de ajuda, é só me chamar. Gente, é mais ou menos assim que vai se desenvolver as nossas aulas expositivas, tá? As nossas aulas práticas, você vai lá no Moodle e vai fazer a lista de exercícios. Outra coisa que eu lembrei de falar para vocês é sobre o aplicativo do Moodle. Acredito que a maioria de vocês está acessando a aula a partir do computador, certo? Mas se você tem só o telefone, você pode abaixar o aplicativo do Moodle e aí fazer todas as tarefas pelo Moodle. Ele vai ser muito melhor do que acessar o Moodle pelo site, tá? Se você precisar de ajuda, me avisa que aí a gente instala no teu celular aí também. Ele é bem facinho de mexer,
É basicamente igual, só que com o aplicativo ele fica mais rápido, não trava, é bem, bem bacaninho. E aí, na aula que vem, na terça-feira, eu gostaria de fazer uma reunião, né, já a partir do Discord, tá? Porque, inclusive, lá eu posso pedir para vocês todos deixarem os microfones abertos e, à medida que o som sai no microfone, ele abre automaticamente. Ele tem várias funções mais interessantes do que o Google Meet. Por hoje, nós terminamos, nós encerramos. Eu fiz a lista aqui de chamada, tá vendo aqui, ó? Que dá para ver a hora que a pessoa entrou certinho. Então, vocês não precisam colocar aí na chamada o nome de vocês, tá? Pode ficar tranquilo. E quais são as atividades, então? São 3 atividades, eu lembrei, são 3 atividades. Fazer a conta no Discord, caso você não tenha. Quem tem celular, só o celular, baixar o aplicativo do Moodle e me pedir ajuda para a gente acessar as atividades do Moodle. E se você já tem esses 2 ou não precisa, fazer as atividades no Moodle. São 8 questões sobre história e filosofia da ciência que na terça-feira a gente vai discutir um pouco mais sobre ela. É claro, assistir aos vídeos e fazer as atividades. Então vejam que vocês têm um fim de semana aí praticamente inteiro para fazer essas atividades, mas não deixem para a última hora, porque chegando lá pode travar, pode acontecer alguma coisa, e aí os seus créditos não vão ser contabilizados. Tá? Sejam bem assíduos a essa disciplina do Moodle, que sempre vai ter atualização lá. Tá? Gostaria de estar pessoalmente falando com vocês, mas é o que a gente tem para hoje. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Por mim era isso. Só o senhor depois passa o link certinho, que daí eu mando no grupo. Eu vou deixar no Moodle, tá? Ali embaixo Cadê o Moodle aqui? Aqui, ó. Tá vendo o Moodle aí? Embaixo dessa tarefa História e Filosofia da Ciência, aqui, ó, na semana 15 até 21, tá vendo? Uhum. Na semana 15 e 21 eu vou colocar o link do Discord, tá? Beleza. Show de bola. Gente, era isso por hoje. Bom fim de semana para vocês. Façam as atividades e qualquer coisa me contata no e-mail. Beleza? Beleza.